Olá, vamos dar início a mais uma aula de ciências? Hoje o nosso tema será sobre a classificação das plantas. Preste bastante atenção para que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante na ciência que são as plantas. Podemos classificar as plantas em 3 grandes grupos: em plantas que produzem flores, plantas que não produzem flores e plantas que não produzem semente. Vamos começar a entender um pouco mais sobre as plantas que produzem flor. Uma laranjeira, um cacto, um ipê são exemplos de plantas que produzem flores. Você está vendo como cada uma dessas imagens das fotos são diferentes umas das outras? É porque mesmo pertencendo ao mesmo grupo, ao grupo das plantas que produzem flor, ainda assim elas têm diferentes tipos de raízes, caules, folhas e flores. É muito importante lembrar que a partir da flor é que se nasce o fruto. Então, por exemplo, essa laranjeira, para que ela produza essas laranjas, esse fruto que é a laranja, ela só foi possível porque ela nasceu de uma flor. Então, antes das frutas, temos as flores. Vamos para o segundo grupo. Alguns tipos de planta não produzem flor nem fruto. Então, as sementes, elas são produzidas em cones, mais conhecidas como pinhas. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, nós temos os cones e dentro dos cones são produzidas as sementes, que são essas aqui. As árvores desse tipo de grupo, que tem essas características, são chamadas de conífera. Então, aqui nós temos um exemplo de uma conífera, porque produz esses cones. Dentro dos cones, nós temos as sementes. Quando essas sementes caem do interior dos cones, elas espalham as suas sementes pelo solo e podem gerar uma nova planta conífera. Alguns exemplos de plantas que não produzem flores são esses 3 aqui na foto. Então, nós temos as plantas que são chamadas de cipreste, temos também as plantas chamadas de pinheiros e nós temos também as plantas chamadas araucárias. Vamos então agora ao terceiro tipo de planta, que são aquelas que não produzem semente. Então, as samambaias, que são essas aqui, e os musgos, são 2 tipos de planta que não produzem sementes. E você deve estar se perguntando, se elas não produzem semente, como é que uma nova planta vai surgir dela? Porque nós sabemos que, por exemplo, quando eu pego uma semente de alguma fruta e coloco ela numa terra e cultivo essa terra, logo depois de um tempo eu sei que vai surgir uma nova planta. Agora, como que uma planta que não produz semente vai criar uma nova planta? E aí nós vamos descobrir o segredo das samambaias e o segredo dos musgos. Esse tipo de planta consegue se reproduzir porque eles possuem algo chamado esporo. O esporo é uma estrutura muito pequenininha que se transforma em uma nova planta. Por exemplo, nas samambaias, os esporos eles ficam do lado de baixo das suas folhas, como é o exemplo que a gente está vendo aqui na imagem. Está vendo um monte de buraquinho pequenininho? Dentro desses buraquinhos se reproduzem os esporos que fazem a mesma função das sementes. Então, quando esses buraquinhos abrem, esses esporinhos eles caem no chão e produzem uma nova planta. Bom, tivemos uma breve explicação sobre os 3 tipos de planta. Espero que você tenha entendido. Vimos então que as plantas podem ser divididas entre plantas que produzem flor, plantas que não produzem flor e plantas que não produzem semente. Veja novamente esse vídeo
e faça os exercícios agora em sala de aula para conferir a sua aprendizagem. Um grande beijo!